Bom dia, sou a Bárbara Buchala, economista Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 1º de outubro. O setor público consolidado no Brasil registrou déficit primário de 21,4 bilhões de reais em agosto, em linha com as projeções do mercado. Quanto à composição desse déficit, houve saldo negativo no governo central de 22,3 bilhões de reais, enquanto governos regionais e empresas estatais registraram superávites. Em 12 meses, o déficit caiu ligeiramente de 2,29% do PIB até julho para 2,26% até agosto. Por fim, a dívida bruta do governo geral, como proporção do PIB, cresceu de 78,40% para 78,55%. Esperamos que o saldo negativo se reduza nas próximas divulgações, com dissipação do efeito de antecipação de pagamentos de precatórios no início do ano. De todo modo, a dívida pública deve seguir em elevação, também pressionada pelo maior pagamento de juros. Também divulgado ontem, o Boletim Focus, elaborado pelo Banco Central, mostrou que as projeções de economistas do mercado para a inflação em 2024 e 2025 foram mantidas entre a semana retrasada e a passada, a 4,37% e 3,97%, respectivamente, ambas acima da meta de 3% perseguida pela autoridade monetária. A estimativa para o crescimento do PIB, por sua vez, foi revisada para cima em 2025, agora em 1,92%, enquanto o mercado segue esperando o crescimento de 3% para a atividade em 2024. O desempenho robusto da economia brasileira neste ano, alinhado às projeções de inflação desancoradas, reforça a necessidade de uma política monetária mais restritiva à frente. Assim, os economistas agora apontam para mais elevações na taxa Selic em 2024, levando o juro básico a 11,75% no fim deste ano e com um ciclo de cortes menos agressivo no ano que vem, trazendo a taxa de juros para 10,75% no fim de 2025. A depreciação persistente do câmbio segue também no radar do Banco Central como um risco altista à inflação, ainda que não tenha havido alterações nas previsões para a moeda nessa semana. Nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, comentou que o FOMC tem confiança de que a inflação caminha para a meta, o que justificou o corte de meio ponto percentual realizado na taxa de juros em setembro. Acrescentou que não há indicativos de desaceleração da economia neste momento. Olhando à frente, caso o cenário econômico evolua como esperado, deve haver mais 2 cortes de juros em 2024, segundo Powell. Embora tenha reiterado que não há uma trajetória pré-definida para a política monetária e que não estão com pressa para reduzir os juros, mantendo-se dependentes dos dados econômicos. Nesse sentido, ressaltou que muitos dados serão divulgados até a próxima reunião para a decisão de juros em novembro, como os indicadores de emprego referentes a setembro e outubro, por exemplo. Em reação aos comentários do presidente do Fed, o mercado passou a precificar uma chance maior de corte de 0,25 ponto percentual na próxima reunião do Banco Central norte-americano e não de meio ponto percentual, o que levou à abertura das taxas das Treasuries. Embora haja a possibilidade de afrouxamento monetário mais cauteloso, as bolsas de Nova York acabaram ganhando impulso no fim do pregão, fechando com um sinal positivo. O dólar, por sua vez, valorizou-se, puxando a taxa de câmbio no Brasil para cima. Por aqui, as curvas de juros abriram em linha com as treasuries e com desconforto fiscal. O Ibovespa acabou em baixa, apesar da intensa valorização do minério de ferro, após os anúncios recentes de estímulos econômicos na China. Ao longo desta terça-feira, conheceremos o índice de gerentes de compras da indústria nos Estados Unidos em setembro, medido pelo ISM, assim como o relatório JOLTS, que traz a relação de vagas de trabalho em aberto em agosto. Falas de dirigentes do Federal Reserve também serão acompanhadas pelo mercado. A agenda de dados econômicos no Brasil estará esvaziada, com destaque apenas para a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em um evento. Os mercados na China ficarão fechados até o final da semana por conta de um feriado nacional. Divulgado no início da manhã, o resultado preliminar do índice de preço ao consumidor da zona do euro desacelerou da taxa de 2,2% em 12 meses até agosto para 1,8% na medida de setembro, inferior à meta perseguida pelo Banco Central Europeu de 2%, que acaba sustentando expectativas por continuidade do ciclo de afrouxamento monetário na região. O núcleo da inflação, que expurga medidas voláteis, também desacelerou na mesma comparação, assim como os preços de serviços. Quanto à economia na Europa, os índices gerentes de compras da indústria da zona do euro e da Alemanha caíram de agosto para setembro, ficando abaixo do nível neutro de 50, o que indica a contração da atividade manufatureira. Mesmo assim, ambos superaram as expectativas do mercado. No Reino Unido, por outro lado, a indústria segue em expansão, ainda que a ritmo menor. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até amanhã!